Amados irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Jesus, que é totalmente extinto. Muitas pessoas acham que o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus é a mesma coisa, e não é. Amém, meus irmãos? É um assunto escatológico sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, né? A bodas do Cordeiro também, o casamento de Cristo com a igreja. Eu quero ler aqui para os irmãos, em 2 Tessalonicenses. Os irmãos que têm a Bíblia aí podem acompanhar, amém? É um assunto muito maravilhoso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Aqui o apóstolo Paulo explica para os irmãos de Tessalônica que eles estavam preocupados já, né, sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento, a vinda de Jesus, que eles também aguardavam o arrebatamento naquela época, e também a segunda vinda. Então o apóstolo Paulo aqui vai explicar para os irmãos o que tem que ser feito, meus irmãos, amém? Porque tem muitas pessoas que marcam até data, né? E não tem na Bíblia, faz uma confusão, e a palavra de Deus não é confusa. Quem confunde é o homem sem o Espírito de Deus, a mulher sem o Espírito de Deus, mas a palavra de Deus, ela é tremenda, fiel. Então diz aqui, meus irmãos, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 1 diz assim: o anticristo, né, que fala do arrebatamento, fala do anticristo também, da grande tribulação que ocorrerá, né? E diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa reunião com Ele. Aqui, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala reunião com Ele, ele está falando do arrebatamento da igreja, não da segunda vinda. Amém? Ao versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, se o dia do Senhor estivesse já perto. Então aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo fala com os irmãos tesalônicos que não era para eles se preocupar, não era para eles ter, né, uma preocupação, marcar dia, marcar hora, nem tempo, né, que fosse, mesmo que fosse por palavra, por epístola, né, não era para entrar em confusão, era para esperar o tempo certo do Senhor. No versículo 3, o apóstolo Paulo continua falando: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Este filho do pecado, filho da perdição, é o anticristo, é o que vai comandar os 7 anos da grande tribulação. Só que aqui o apóstolo Paulo fala para os irmãos tesalônicos que não ia ocorrer o arrebatamento antes que viesse a grande apostasia, que já veio. Nós estamos vivendo uma apostasia muito grande, que é a frieza espiritual, falta de fé, pessoas incrédulas, pessoas que perderam a fé, né? Já estamos vivendo isto. Este sinal da apostasia já se cumpriu, né? E agora aguarda o segundo sinal, que é o homem do pecado, o filho da perdição. Então nós vamos ver o anticristo. Só que nós não passaremos pela grande tribulação. Por que nós vamos ver ele? A igreja vai estar na terra ainda, vai ver ele. Porque aqui o apóstolo Paulo fala que não é assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, que é o anticristo. Mas aí você me pergunta: mas irmão Paulo, se o anticristo já chegou, nós não estamos na grande tribulação? Sim,
Mas você tem que entender o Apocalipse capítulo 6, que o anticristo vem montado num cavalo branco, com arco, mas não tem flecha. Por quê, meus irmãos? Tem uma grande diferença da primeira etapa dos 3 anos e meio com os 3 anos e meio último. Que são 7 anos da grande tribulação. Mas nos 3 anos e meio ele vem com arco, mas não vem com flecha. Ele não vem atirando, ele vem dizendo que é Jesus, que é o Machia, o Messias, e que vai, fazer coisas boas. Então nos 3 anos e meio ele começa a enganar o povo, levar o povo a entender que ele realmente é Jesus, é o Senhor Jesus, mas na verdade não é. Entendeu? Ali nos 3 anos e meio para lá, os últimos, que a coisa esquenta mesmo. Que ele quebra, ele faz cessar o sacrifício e quebra as alianças. E ali ele diz que não é mais Jesus, mais Deus, o qual eu vou mostrar aqui para os irmãos também. Então, meus irmãos, nós vamos ver o anticristo, mas nós não passaremos pela grande tribulação. Porque ele vem com arco, mas não vem com flecha, como diz Apocalipse 6. Ele vem dando de bonzinho, dizendo que é Jesus. Então ele tem que tentar tapear o povo primeiro. E se ele já vinha afligindo, o povo não acredita que ele é Jesus. Por isso que nós vamos ver o anticristo. Olha aqui no versículo 4, dizendo aí nos 3 anos e meio o que ele vai fazer depois. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui já é os 3 anos e meio, onde que a coisa esquenta no versículo 4. Porque o templo em Jerusalém vai ser levantado, o terceiro templo vai ser levantado, porque foi destruído o templo, vai ser levantado, reconstruído novamente, construído. Então ele vai, nessa época, no tempo certo, porque é tudo profecia, tem que se cumprir, ele vai se levantar contra o povo de Israel. Aí você também tem que entender que a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Você não pode colocar tudo no pacote. Você não pode colocar Israel e gentios, Israel e igreja ao mesmo tempo, para você entender a palavra de Deus. Aí no versículo 5 diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então o apóstolo Paulo aqui lembra eles. Vocês não lembram que eu estando convosco ensinava, explicava? Olha no versículo 6. E agora vos sabeis que o detém, para que seu tempo próprio seja manifestado. Olha o 7, porque já o ministério da injustiça já opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Versículo 6 e versículo 7 diz que o anticristo, ele está sendo detido. É como você está segurando uma pessoa. Ele está sendo detido, para ele não aparecer ainda, mas ele já está operando às escondidas, mas não foi revelado. Ele só vai ser revelado quando o Espírito Santo deixar de resistir. Então o Espírito Santo está resistindo ele para ele não aparecer ainda. Mas ele já está operando escondido, mas não foi revelado como vai ser. Veja bem, então é neste momento aqui que o Espírito Santo deixa de resistir e sai com a igreja. Porque quem está auxiliando a igreja aqui é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sai com a igreja para entregar a igreja nos ares para Jesus. Porque no arrebatamento Jesus não vem aqui. Ele vem até os ares e o Espírito Santo leva a igreja a ele. Depois eu vou mostrar para os irmãos também. Então aqui no 6 e no 7, no 6, versículo 6 e no versículo 7, é onde que o Espírito Santo sai com a igreja. Mas note que no 3 o apóstolo Paulo diz que nós vai ver a apostasia e o anticristo. É só no 6 e no 7 que a igreja sai. Então primeiro você vê o anticristo, depois a igreja sai. O Espírito Santo sai com a igreja. Preste bem atenção, meus irmãos. Olha o versículo 8. E então será revelado, que não foi revelado ainda. Tem pessoas que dizem que foi revelado, não foi.
Está contra a palavra, veja bem. Então será revelado o iníquo, que ele também tem nome de Nico, né? Filho da perdição, e vários nomes, o anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então veja bem que aqui no 8, ele é agora, a igreja já saiu no 7, né? No versículo 6 e versículo 7 a igreja já saiu, e o anticristo agora, o que significa revelado de fato? É que ele começa mesmo já a programar o mal, né? Programar o mal mesmo. E aqui diz que ele será depois desfeito na segunda vinda. Que a segunda vinda não tem nada a ver com o arrebatamento. É na segunda vinda, quando Jesus vem com um exército de anjos, com a igreja que vem com Cristo, para reinar aqui na terra, Jesus dá o fim no anticristo. Não só nele, né? É muito assunto aqui para falar para os irmãos, mas não só nele, no anticristo, mas na segunda besta, que é o falso profeta, e vai dar a mão com ele, e os 200 milhões de soldados que Jesus vai por fim, né? Tem Apocalipse também, aqui é muito assunto aqui, eu quero perder a ninhada aqui, eu quero continuar. Olha no versículo 9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. E ele vai ter um poder muito grande do diabo, com sinais, poder e prodígio, mas de mentira. Isso quer dizer que ele pode ressuscitar a pessoa, fazer cura, fazer um monte de coisa. Ele vai ter esse poder nessa época, porque Deus vai permitir o diabo dar esse poder para ele. Mas tudo da mentira. Veja aqui, ó, sinais, poder, veja bem no 9. Glória a Deus. Sinais, prodígio de mentira. Ele vai ter esse poder no tempo da grande tribulação. Olha no 9, no 10. E com todo o engano da injustiça, hein? Esse é horrível, esse anticristo. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Deus manda essa operação do erro, que é o anticristo e a grande tribulação, porque está dizendo aqui que as pessoas não receberam o amor da verdade. As pessoas querem pecar, viver nas festas carnais, né? As festas pagãs, no pecado, nos vícios, e não dá ouvido à palavra de Deus. O Senhor está dizendo aqui que manda a operação do erro por causa dessas pessoas. Vão ter que passar pela grande tribulação. Quem são as pessoas que vão passar pela grande tribulação? São as pessoas que rejeitam hoje o presente que Jesus já fez, pagando lá na cruz do Calvário, dando a salvação de graça. A pessoa rejeita Jesus hoje, no arrebatamento fecha-se a porta da graça e acontece a grande tribulação para essas pessoas passarem para o massacre do anticristo e da grande tribulação, porque rejeitou o presente de graça, salvação. Não quis. Mas na grande tribulação vai ter salvação, porque muitos vão se arrepender ainda e vão pagar, muitos até com a vida, mas não